conversa sobre algo que traz pânico para todos. Deixa eu só pedir um help para o meu filho aqui, colocar a tela. Oi, Douglas, tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, a gente conversa hoje, então, sobre a redação, né? Que aí, vamos ser bem sinceros, né? É algo que tira o sono. Por quê? Porque nós temos uma pontuação bem importante e ela também tira o sono porque as pessoas se batem para fazer redação, né? Ontem ainda, quando nós começávamos a conversar, deixa eu ver, não está aparecendo o negócio ali, mas já vai aparecer. Ontem, quando nós começávamos a conversar sobre a redação, tivemos dúvidas, né? Então, as pessoas falaram a respeito de temas, né? Gente, não se preocupem com temas. Ó, tá um problema técnico aqui, eu vou mudar de aparelho, de computador, daí, enquanto isso, nós vamos conversando. Então, assim, quando a gente vai pensar em tema de redação, eu vou dizer para vocês, não fiquem pensando, tá? Por quê? Porque o que vier você vai ter que escrever. E provavelmente o que vem é um tema que você nem imagina sobre o assunto, né? Geralmente é assim, para ter mais emoção. O que precisa pensar bastante, que eu acho que vai ajudar, e é o que a gente vem batendo, né, durante as aulas e durante as próprias correções, né, é questão de estrutura. Então, você tem uma estrutura que trata de um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo é aquele texto que vai apresentar uma opinião e essa opinião precisa ser defendida com argumentos. Essa é a característica do texto. Eu quero fazer uma pergunta. Qual que é o maior desespero na hora de escrever? Então, vamos supor que você deu uma pane, né? Você... Ai, agora a internet aqui, meu Deus. Vamos supor que você deu pane. Você falou, meu Deus, deu uma pane, eu não lembro mais como que faz, não lembro nada. O que é o desespero na hora que você pega a proposta? Preciso que alguém me diga para eu poder direcionar. E aí, o que é o pior na hora de escrever? É saber o que escrever, professora. É saber compreender o que a banca está pedindo. É a minha dificuldade. Para saber exatamente o tema que eu devo... Cortou, né? A questão do tema, de como explorar o tema, né? Isso, de como... Argumentar? Não é nem argumentar, como perceber realmente o que é. Porque às vezes eles dão lá uns 2 textos de apoio, um texto de apoio, e eu sinto dificuldade em saber realmente o tema que está pedindo. Uhum. Eu acho que também é se manter fiel à sua tese. Sempre você tem que ficar retomando, lendo a tese, porque senão você tangencia, senão você foge. Essa é a minha maior dificuldade. Quando eu vejo, já estou divagando, estou escrevendo sobre outras coisas que não tem nada a ver. Então sempre tem que retomar ali. Uhum. Então, como é que a gente vai pensar isso? Se quando você se depara com a proposta, você marca as palavras-chave, tá? Lá no comando da questão, você já consegue direcionar com maior facilidade. O que eu quero dizer com isso? Para você se manter na tese, e a tese estar de acordo com a proposta, você tem que saber quais são as palavras-chave. Você tem que saber o que é que você precisa apresentar durante o texto para que você se mantenha fiel, né? Então, vejam, achei até bacana o que vocês falaram. A questão não é nem o como argumentar, é estar no tema. E eu vou falar para vocês, estar no tema é realmente muito importante, tá? Se você dá uma desviadinha, você já perde ponto por estar tangenciando a proposta. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Uma dica que eu dou bem importante. Grife as palavras-chave. Eu já vou mostrar no slide que eu estou tentando arrumar aqui. É que eu tive uma pane no computador hoje de manhã, o técnico acabou de sair daqui e eu tinha montado tudo em outro lugar. Aí, por isso que eu estou nessa emoção. Mas, como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30, sei lá o que ele dizia.
Então, é o seguinte, gente, precisa marcar as palavras-chave, tá? Por quê? Porque senão você vai esquecer de falar sobre ela. E esquece mesmo, tá? Porque você vai ali na emoção do... Deixa eu ver se vai entrar Porque você vai na emoção ali do que você quer debater, quer mostrar a sua ideia. E aí o seguinte, é uma redação que vai ser avaliada por uma banca. Você não está ali para se tornar um escritor, né? Você está ali para atender aos critérios da banca. Então, não fica se preocupando em trazer coisa muito diferente. Eu preciso que alguém me torne host. Não precisa fazer alguma coisa muito diferente. Você tem que apresentar a temática e você tem que... Só um minutinho, professor. Manter. Tá, beleza. Eu acho que eu vou deixar já o PowerPoint com vocês também. Pronto, professora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, senão você coloca para mim, Ju. Vamos ver se funcionou. Acho que sim. Ufa! Então tá. Então, já enfoco de novo isso que eu falei para vocês. Eu vou ficar com as duas câmeras, que daí... fiquem me olhando loucamente, então. Pegou a prova, tá? Pegou a prova, a minha dica é que você leia a proposta, leia os textos motivadores, marque as palavras mais importantes e então você vai fazer o rascunho antes de começar a fazer as questões, tá? Por quê? Porque você precisa ter uma estrutura na sua cabeça de como vai abordar, de como você vai estruturar o texto, e depois você vai enriquecendo, vai recheando a argumentação, tá? Então, pegou a proposta, o que você vai fazer? Leia, mas leia para entender. A prova de redação da Federal, ela não é assim, prova de redação. Ela se chama prova de compreensão e produção de textos. Lá você tem, né, a interpretação e compreensão. Mas aí, na hora de escrever, compreensão e interpretação. Isso significa que quando você vai fazer a tua redação, você tem que ter entendido o tema. Porque, às vezes, o tema não vai aparecer lá. Ele vai falar, comente sobre a temática, tá? Então, minhas dicas, né? Faça uma boa leitura do enunciado da questão. Grife as palavras mais importantes, né? Quando você compreende bem os comandos, fica mais fácil atender a proposta. Se você não atende a proposta, se você tangencia, você vai tirar uma nota muito baixa. Se você não entender ali, você vai zerar a redação, né? Então, tem que tomar cuidado. Relacione as informações que tem sobre o assunto. É um assunto de que eu nunca ouvi falar, por isso que eu estou desesperada, eu não vou saber. Vai saber sim. Por quê? Porque você vai fazendo relações. Mesmo que seja um tema de uma palavra que você nunca ouviu falar, você vai ter lá a definição, né, no texto, vai te ajudar, mas aí você vai fazendo relação com o que você conhece. E aí, traz tudo isso para o seu texto. Porque, de novo, é um texto dissertativo argumentativo, então você precisa de argumentação, precisa trazer repertório. Delimite sua tese, pelo amor de Deus, coloque tese. Tese é o seu ponto de vista, a sua opinião, tá? Nem sempre você vai ter um texto que você tenha que colocar uma opinião contra ou a favor. Mas a tese não deixa de existir. Então, a tese é a sua visão sobre aquele assunto, tá? Organize o texto. Todo texto tem começo, meio e fim. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que não significa que você tenha que apresentar um parágrafo para introdução, um para desenvolvimento e um para o fim. Nós temos 25 linhas. Então, a proposta, né, vai te dizer lá, você tem de 20 a 25 linhas. E você vai procurar apresentar as 25 linhas de informação e argumentação, porque você quer mostrar para o leitor que você sabe do que você está falando. E é por isso que você vai conseguir convencer esse interlocutor. Apareceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Explore os conectivos. Gente, precisa usar conectivos entre parágrafos
e dentro dos parágrafos. O texto precisa ter coesão. Eu preciso ter as partes articuladas. Isso vai acontecer através da progressão de ideias, mas também através do uso dos conectivos, tá? Então, precisa. Professora, eu gravei um conectivo para começar em cada parágrafo. Tudo bem. Ah, mas esse é um conectivo muito comum. Não tem problema, tá? O corretor, claro, né, gente? O corretor cansa de ver várias vezes a mesma coisa? Cansa, mas é o papel dele corrigir, né? Então, por mais que seja repetido, que um monte de gente use aqueles conectivos, se estiver certo, tá valendo, tá? Então, não se preocupe. Siga os comandos, pelo amor de Deus. A federal vai te passar a temática e vai te passar comandos. Então, com isso, ela te ajuda a organizar o texto. Não se esqueça de atender todos os itens. Então, como eu tinha falado agora há pouco, né, a dissertação argumentativa baseia-se na credibilidade de raciocínio. O que é isso? Você tem que fundamentar tudo o que você está falando. Então, se você estiver dizendo que um número muito grande de pessoas fez não sei o quê, fala o número de pessoas, mais ou menos, aproximado, e dá a fonte, tá? Essa fonte, ela precisa ser de alguma instituição que dê credibilidade. Você precisa trazer credibilidade e consistência à sua argumentação. Ai, apertando o computador errado. 25 linhas. Nós vamos pensar em 4 parágrafos. A sua introdução vai ter 4, 5 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento, de 6 a 8 linhas. E a conclusão, 3, 4 linhas. Gente, façam 4 parágrafos. Não faz 3 e não faz 5, que você vai se perder, tá? Então, lá na introdução, você vai contextualizar o assunto, vai direcionar para onde vai a sua tese e vai apresentar a tese. Então, na introdução, você vai ter 2 ou 3 períodos. Período é a frase que vai até o ponto final, tá? No desenvolvimento, você vai começar o parágrafo apresentando o tópico frasal. Então, deixa eu rabiscar aqui. Tenho um parágrafo de introdução, né? Então, contextualização, o direcionamento e a tese. 3 períodos. O ponto final aqui é do período, tá? Aí, 2 parágrafos de desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser a maior parte do texto. Aqui no desenvolvimento, eu vou começar com um conectivo. Não é qualquer conectivo, é um conectivo entre parágrafos, tá? Então, aqueles, primeiramente, a princípio, tá? É conectivo. Vou apresentar o tópico frasal, que é a apresentação do meu parágrafo, sobre o que eu vou falar, né? Aí, eu vou explicar, vou trazer dados, vou fundamentar, e vou fechar a ideia do parágrafo retomando a tese. Deu 4 períodos. Ah, professora, mas eu me viro bem com 3. Beleza, 3 ou 4 períodos dentro dos parágrafos argumentativos. Segundo parágrafo de argumentação, vai apresentar também um conectivo, e se você usou lá, né, a princípio e tal, você vai usar aqui, né, ainda, ademais. Depende do que você tenha, né? Se for uma consequência, se for uma outra visão, você pode colocar por consequência, por outro lado, mas tem que ter esse sentido de consequência ou de uma outra visão que contraponha a anterior. De novo, vai apresentar tópico frasal, vai apresentar dados, vai comentar sobre os dados e vai fechar o parágrafo retomando a tese. Professora, o que é esse tópico frasal? Né? Quando você organizou a sua introdução, você fez lá um direcionamento. Se você conseguir colocar a sua tese apresentando não vou dizer que são 2 teses, tá?
mas 2 vieses para essa tese, fica mais fácil de você argumentar. Então, por exemplo, se aqui na introdução você contextualizou, direcionou e apresentou a tua tese de que, por exemplo, os problemas de poluição urbana acontecem por falta de conscientização da população e por falta de estrutura do governo, das prefeituras, sei lá. Então, aqui você vai falar sobre o primeiro ponto, que é a falta de conscientização das pessoas, e no outro, você vai falar sobre a falta de estrutura das prefeituras. Veja, é um ponto de vista, não é necessariamente uma tese, né, que você se coloque contra ou a favor, tá? E depois você vai fechar esse texto. A conclusão, eu sugiro que você faça em 2 períodos, é o suficiente, tá? Então, colocou lá um conectivo conclusivo, portanto, logo, desse modo. Aí você vai colocar uma vírgula depois desse conectivo e vai retomar a ideia do texto. 2 períodos. Se você fizer um parágrafo com somente um período, você vai perder nota, tá? Porque vai ser um parágrafo incompleto. Então, veja. Aqui, desde o primeiro parágrafo, a gente já menciona as palavras-chave. E aí você vai, eu falei aqui no final, né? Retomar a tese, retomar o tema, tá? Porque aí você vai amarrando as informações dentro do texto. Subjetivo demais por aqui, tá dando para assimilar? Ó, então, Prof, são 3 períodos na introdução? 2 ou 3. Eu acho que 3 é bom. Dá para conduzir legal. Ô, professora. Posso usar destarte ou dessarte na conclusão? Tanto faz. Quem falou, professora? Aqui, ó, só uma dúvida ali no desenvolvimento, que você falou para a gente pegar alguns dados, né? De algum lugar, um exemplo, um jornal falou que 10 mil pessoas morreram de câncer, era um exemplo. Mas e se eu não souber como eu posso te dizer? O tema. Se eu não tiver nenhuma informação, o que eu posso fazer? Eu não identifiquei quem está falando. É o Luiz. Luiz, vou te ensinar uma coisa, depois vocês precisam tirar essa aula do YouTube. Luiz, você pode não saber de cor, mas se você me disser que 10 mil pessoas morreram de câncer, certo? Nós estamos falando sobre o texto. Um exemplo, né? Não, tudo bem, vamos fingir que o texto é sobre isso. Quem que poderia dar essa informação e dizer que anualmente 10 mil pessoas morreram de câncer? Me fala. O Ministério da Saúde. Então tá bom, é isso, Luiz. De acordo com o Ministério da Saúde, 10 mil pessoas morrem anualmente de câncer. Entendi. Luiz, você não acreditou no que eu acabei de te falar? Eu não acreditei no que você me falou. Foi o Ministério da Saúde. Pronto. Sim, professor. entendi. Prof, Tá? você botar... Nada, imagina. Só não esquece de comentar, tá? Tudo bem. Apresenta o dado e comenta. Pode falar, Nicolai. Se eu botar em sigla o Ministério da Saúde, eu tenho que colocar entre parênteses o que significa a sigla? Tem. Ah, mas todo mundo sabe que MS é Ministério da Saúde. Finge que não sabe. Tem que colocar, tá? E eu vou dizer o seguinte, você só vai colocar a sigla se você quiser depois retomar, senão não precisa também. Tá? Você tem que ganhar espaço no texto para argumentação. Gente, você só tem 25 linhas para falar muita coisa e convencer o interlocutor. Tá? Já que esse vídeo vai sumir, essa questão dos dados, antes que eu falei para o Luiz, né, antes que alguém fique apavorado, veja, o corretor, ele não vai pesquisar se o que você colocou ali é realmente verdade, tá? Você vai falar algo que seja coerente com a realidade. Você não vai falar, por exemplo, que
5 milhões de pessoas morrem por ano no Brasil de câncer. É um número que, né? Então, vai dentro da coerência ali, você consegue se virar bem. Tá? Opa. Tentando deixar o meu fundo mais bonito. Alguma dúvida aqui, gente? Não se esqueçam, tem que ter dado no texto. Eu vou dar uma sugestão aqui. Ai, meu Deus, agora o negócio não tá andando. Eu já sei. Veja. Profe, Pode falar. a introdução é tópico, frasal e tese? Tem mais alguma coisa? É que assim, o tópico frasal é a introdução do parágrafo. Né? Lá no primeiro parágrafo argumentativo, eu vou sugerir que você fale sobre a temática geral. Depois, você... Alex, ajuda, tá? Ajuda o cerca de, porque você não precisa ter exato o número. Você vai mais ou menos, tá? Não tem problema. Desde que você coloque o cerca de, o número e a fonte, fechou. Nicolai, então assim, o tópico frasal é a introdução do parágrafo. É sobre o que você vai falar, tá? É a introdução, desenvolvimento, conclusão dentro de cada parágrafo. Então, eu sugiro que a introdução tenha 3 períodos, porque você vai falar o geral, o genérico, aí você vai começar a aprofundar o assunto. Então, você vai falar, vamos supor, né, essa questão do câncer aí que o Luiz falou. A gente pode começar falando que o câncer é uma doença que se manifesta de diferentes formas e ceifa muitas vidas no Brasil. Vamos supor que o enfoque é Brasil, tá? Ou nem precisa falar Brasil, ceifa muitas vidas. Bom. Esse já é o tópico frasal, né? Esse é o tópico frasal. Aí você vai colocar, no entanto, a falta de estrutura dos hospitais e a demora de vagas no SUS aumentam, fazem com que esse número seja maior do que deve. Essa já é a tese com os 2 argumentos, né? Exatamente. Aí fechou, isso é a introdução, né? Acabou. Você fez com 2 períodos. E veja que ficou sucinto. Não está faltando nada. E qual a alternativa que seria com 3 períodos? O que eu acrescentaria para ter 3 períodos? Você poderia começar, deixa eu pensar num tema, você poderia falar sobre internet, tá? A gente vai falar sobre o problema da internet para as crianças. Você pode começar falando que o uso da internet já faz parte da vida de grande parte da população mundial. Bom, dentro desse grupo, as crianças também se utilizam da rede. Bom, seria 2 tópicos frasal? Não, seria um encaminhamento para a tese. Seria um geralzão e você começando a funilar esse tema. Nesse caso não tem tópico frasal, então? Tem. O geral. Sim, mas aí é o primeiro ou o segundo período que seria o tópico frasal? O primeiro vai ser a contextualização e o tópico frasal vai ser o segundo. Entendi. A contextualização, que eu não lembrava o nome. Tem diferença entre contextualização e tópico frasal? Na nomenclatura tem, tá? Mas pense assim, ó, você tem que apresentar o assunto do texto e você tem que apresentar o assunto do parágrafo. Tá? Então, você tem que direcionar desse modo. Aí, aquela pessoa que eu não lembro quem foi que falou, eu não sei como começar a escrever, né? Dá uma pane na hora de começar a escrever. Pensa, por que a gente está falando sobre esse tema? Por que esse tema está em debate? Porque gera informações, gera opiniões contra e a favor. Sim, por isso que está em debate. Então, não fala isso no texto. Oi? Alguém falou comigo? Não, acho que foi só um barulho. Então tá. Então, quando você pensa ali, né? Por que está falando sobre isso? Uma medida, uma emenda constitucional, sei lá, alguma coisa, você vai falar por que está se falando sobre isso, tá? Essa é a contextualização.
E para apresentar a tese, você vai responder a questão: o que eu penso sobre isso? Aí você vai colocar lá, por exemplo, né, a questão do câncer. É que a falta de profilaxia, sei lá, de acompanhamento médico frequente e a demora no atendimento para casos específicos colabora para que o número seja alto. Então, vejam, a gente direcionou, tá? Então, é a maneira que você vê o tema, tá? Ele é um problema na sociedade, por isso que a gente está falando sobre ele. Como que vai começar o desenvolvimento? Conectivo, tópico frasal, primeira frase do parágrafo, fundamentação, dados, né? Explica o dado e fecha o parágrafo retomando a tese. Gente, por que eu estou falando em conectivos aos montes? O Carlos aprendeu e agora ele tira quase nota máxima. Só não tira nota máxima porque a gente não pode dar nota máxima. Nem a banca gosta de dar nota máxima. Os corretores ficam com medo de dar nota máxima porque vai que passou alguma coisa, né? Então é o seguinte, como que isso vai se dar na prática? Você colocou um conectivo, beleza. Colocou o conectivo. Gente, eu estou desenhando no touch, por isso que está horrível. O teu tópico frasal é o que vai direcionar o parágrafo. Então, por favor, o dado tem que ser com relação ao tópico frasal. O comentário tem que ser com relação ao tópico frasal, tá? E depois, quando você vai fechar o parágrafo, você vai colocar um conectivo para fechar o parágrafo, e aí você vai também fazer a relação do que você abordou ali com a tese, tá? Então, cuidar dessa retomada. Com isso, deu 3 ou 4 períodos. Como que é a conclusão de um texto da banca UFPR dissertativo argumentativo? Começa com conectivo, retoma a tese, né? Você vai fechar o texto levando em conta o que você trabalhou. Uma dica de muito coração: não faça propostas, não apresente medidas de solução. Se a banca pedir, você vai fazer, tá? Mas a federal não pede. Se pedir, você faz, mas ela não vai pedir, tá? É só o Enem que pede medida de intervenção. Nós estamos acostumados a fazer o texto, né, com medida de intervenção, muitas vezes, por seguir o formato Enem. Mas não tem, o texto não precisa resolver a problemática. Ah, professora, mas eu quero apresentar uma medida de solução. Então tá bom, mas cuidado, porque se você quer ter coerência no seu texto, você vai ter que apresentar uma medida de solução falando quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. E isso aí pega um tanto de linha, tá? E aí você deixa de argumentar para ficar dando informação na conclusão que não vai te ajudar em nada na fundamentação, tá? Então, os 2 parágrafos mediais são os mais importantes, são eles que vão garantir a sua nota. Mas, antes disso, uma boa construção da introdução também vai ser, assim, o ideal, o essencial para você direcionar o seu texto, tá? Gente, hoje até eu conversei com um aluno, nem lembro quem foi, acho que foi o Lucas, que ele falou, ele chegou à conclusão de como é o esquema. Lucas, se não for você, não tem problema, eu estou te usando de exemplo aí. Tem que fazer o texto e voltar lá na introdução, ver se você falou sobre o que você se dispôs a falar. A introdução é o cartão de visitas, né? É lá que você vai falar, olha, nesse texto é sobre isso que eu vou falar. E depois o corretor vai procurar, tá? Então, precisa cuidar disso. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão em 4 parágrafos. Se o texto é dissertativo argumentativo, ele vai ter tese e vai ter argumentos para defender essa tese. Fez lá, pegou a proposta. Leia os tópicos, tá? A federal vai dar tópico. Grife as palavras-chave, tanto do enunciado quanto dos tópicos.
Pelo amor, mantenha o tema. Gente, faça com que as palavras-chave estejam presentes em todos os parágrafos. No primeiro, no segundo, no terceiro e no final, tá? Use sinônimos para evitar repetição. Mas, por favor, faz com que as palavras estejam lá, tá? Faça a tua argumentação de acordo com o que foi pedido. Se ela falou para você combater as ideias do texto base, é isso que você tem que fazer. Se falou para você explicar, explica. Se falou para você apresentar os argumentos mais importantes, é isso que você vai fazer. Aqui, eu vou trabalhar. Ontem, né, nós tínhamos falado como fazer, como seguir o texto, como me valer do... Não vai, só se for pedido, Luiz. E não vai pedir, tá? Então, gente, não tem título. Lá na folha de vocês, no Word, né, no PDF que foi para vocês, eu coloquei algumas informações sobre letras, margens e tal, tá? Eu nem vou retomar aqui, porque está lá escrito para eu poder direcionar para essa explicação da proposta. Então, é o seguinte, ele fala ali, escreva um texto discutindo a questão apresentada por Débora Diniz. Tivemos um texto que falava alguma coisa e esse texto era assinado por essa pessoa, Débora Diniz. Olha só, não falou qual é o tema. A questão apresentada, então você tem que compreender. Mas você já sabia, porque isso estava lá na capa da prova e estava no edital. Como que o seu texto vai ser apresentado? Contextualiza a problemática apresentada. Se a gente sabe que tem que contextualizar mesmo. Destacar os pontos principais de argumentação da autora. Eu preciso pegar informações do texto motivador e usar no meu texto. Vou parafrasear, não vou copiar, mas eu vou trazer. Vou dizer que foi a Débora Diniz que falou, vou dizer qual é a credencial dela, por que ela tem propriedade para falar. Assumir um ponto de vista acerca dos desdobramentos, então parou aí. Assumir um ponto de vista. Tese. Tem que ter contextualização e tese. Desdobramentos da tolerância social desse quadro na sociedade. Que quadro? O quadro que foi falado no texto. Eu tenho que colocar a minha tese falando sobre os desdobramentos da tolerância social. Tá? Então, só para vocês verem aí o esquema da questão. Pode aparecer assim também. Escreva um texto discutindo a questão apresentada. Contextualizar a problemática. Destacar um dilema apresentado no texto. Você vai ter que pegar lá do texto motivador. Assumir um ponto de vista acerca das implicações éticas do transhumanismo devidamente fundamentado. Ponto de vista tese, devidamente fundamentado, é trazer argumentos para o texto dissertativo argumentativo. Maravilhoso. Pode ser muito, muito mais difícil, né? Mas pode ser que apareça uma frase. E essa aqui é muito legal para a gente falar. Impactos do negacionismo científico na área de saúde no Brasil. Como que você vai trabalhar o teu texto? Você vai falar sobre o negacionismo científico, ou melhor, você pode começar falando do negacionismo, enfoca para a área da ciência e fala sobre a consequência dele na saúde. Como está dizendo ali no Brasil, você vai ter que pegar algum exemplo do Brasil, se virar e colocar no texto. A proposta está pedindo, tá? Então, vejam, as palavras-chave têm que estar devidamente apresentadas no texto. Quem fez essa proposta, né, e que foi corrigida, deve estar lembrando, ou não, né? Falando, putz, é mesmo, eu esqueci de falar sobre... Alô? Sem som. Professora, você está sem áudio. Seu microfone. Perdão, estão escutando agora? Positivo. Agora sim.
Acho que eu estava falando desse slide quando deu pane, né? Sim, aham. Tá, então, pode ser que apareça lá na proposta, eu peguei só o enunciado, tem texto motivador, não se desespere. Privatização do SUS é a solução para problemas com o sistema de saúde no Brasil? Tem uma pergunta. E aí? Você tem que responder essa pergunta. Você vai começar o teu texto como? Igual, contextualização, tese. Só que a tua tese tem que deixar claro se a privatização é a solução para os problemas no sistema de saúde. Tá? Professora, posso copiar a frase? Olhe, eu sugiro que você parafraseie, tá? Eu acho que é melhor. Mas, se você falar que, sim, vai contextualizar e falar. Portanto, a privatização do SUS é a solução para problemas contra a saúde, com o sistema, tá? Não deixa de ser uma tese. Pode ser que apareça gráfico, né? Infográfico, tabela, e aí ele vai pedir para você usar o dado. Se ele pedir, né? E pode ser que não peça também. Se pedir, então veja, né? Considere os textos. Seu texto deve contextualizar a problemática, mais conhecido como contextualização, posicionar-se frente ao gráfico, tese, sugerindo o que pode ser concluído a partir dos resultados da pesquisa. Ou seja, resultados da pesquisa. Você vai ter que apresentar os dados devidamente fundamentados. Você vai apresentar a fonte, vai apresentar o dado e vai comentar sobre eles. Tá? Esse aqui foi um texto da... Alô? Tá sem áudio de novo. Mas que coisa! Ele falava para você trabalhar com o texto apresentado, contextualizando a problemática, ou seja, se vire para saber qual é a problemática. Aí você tinha que destacar os pontos principais da argumentação do autor. Você tinha que pegar essa informação do texto motivador e trazer para o seu texto. E depois assumir um ponto de vista acerca dos desdobramentos desse quadro. Que quadro? O que está lá no texto motivador que você leu. Devidamente fundamentado. Nessa proposta, foi de 12 a 15 linhas, mas agora o edital já nos disse que serão 20 a 25. Dúvidas? Comentários? Eu vou trocar de slide agora para a gente trabalhar com o texto motivador. Professora, tem alguns casos que eles pedem uma quantidade de palavras, além do número de linhas, pedem uma quantidade de palavras. A federal não vai pedir. Ah, então beleza, era só essa a dúvida. Obrigado. Imagina, não tem problema. Lucas, posso te mandar um arquivo para você abrir aí, que eu acho que eu não vou conseguir? Ou Júlio? Eu tenho aqui, gente, uma proposta. Não estou conseguindo fazer o PDF aparecer aqui. Eu tenho aqui uma proposta. Júlia, eu vou mandar para você. Você consegue colocar daí? Pelo WhatsApp, professora? Vou mandar pelo WhatsApp, daí você coloca na tela para mim. Ok. O EDC? Pode ser, manda aí. Enquanto isso, vão perguntando, gente. Mentira que vocês não têm dúvida. Profe, eu ainda não entendi a diferença entre pretexto, contextualização e tópico frasal. Ó, pretexto é a generalização. Contextualização, você vai trazer um direcionamento para o recorte temático da proposta. Tá? E a tese é a tua opinião. Então, na verdade, assim, você não precisa ficar pensando, agora é a hora do pretexto, né? O pretexto é um tchan que a gente coloca mais no texto. Porque você pode só contextualizar e apresentar a tese, né? Então, o pretexto seria o geralzão,
aí você vai para um direcionamento e a tese. Ah, mas e o tópico frasal nesse caso? Não ele está ali, mas o mais importante no parágrafo da introdução é a tese. Eu acho que vale a pena você se preocupar mais com a tese mesmo, tá? Porque a tese eu entendi, né? A tese é a opinião e você apresenta os argumentos. O antes da tese é que eu não estou entendendo, porque tem todos esses nomes, entendeu? Pretexto, contextualização e tópico frasal. Tem muito nome para explicar. Então, assim, esquece os nomes e pensa que você tem que apresentar a temática para o leitor. Se tinha ali, né, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Ali no PowerPoint, né? Então, tinha as propostas lá que falava sobre impactos do negacionismo científico na saúde. Como que você começaria esse texto? Fala uma ideia aí. Como que você poderia começar? Ou alguém pode falar também. Explicando o que é o negacionismo. Começaria assim. Fechou, já é o pretexto. Uhum. E depois? Aí depois tem texto antes ou não tem? Tem texto motivador. O texto que você quiser. Você tem que procurar duas ideias no texto para fazer os 2 parágrafos de desenvolvimento. E depois puxar a conclusão, puxar o que está na tua introdução. Mas no teu primeiro parágrafo ali, quando você vai falar o que é negacionismo, aí depois, primeira frase, fala o que é negacionismo. Depois você... Davi sem ideias. Depois você pode falar que o negacionismo científico traz impactos negativos, traz consequências negativas. E tenta puxar isso do texto motivador também, eu acho. Professora. Isso mesmo. Você pode pegar. A gente está aqui falando do negacionismo, que é uma negação, né? E se você não tiver nenhuma informação, igual que a gente tinha falado, né? Por exemplo, uma palavra que você nunca ouviu. Tem explicação no texto motivador. Ah, então tudo bem. Sempre vai ter. Tá? Tudo bem. Eu até ia trazer uma proposta que tinha uma palavra bem diferente, mas eu optei por trazer uma outra temática que eu acho que foi mais debatido aí, né? Júlia, pode colocar para mim, por favor? Só um minuto, professor. Eu estou abrindo aí o WhatsApp aqui, é meio lento, minha internet aqui meio lenta. Só um minutinho. Beleza. Beleza. Desculpa a pressão, professora, licença. Meira, é o seguinte. Pode falar. Me diga uma coisa. Que nem hoje, eu estava falando sobre o transhumanismo lá na redação. Eu conversei com a senhora e tal. É um assunto que eu desconhecia. A senhora acha que dentro daquelas informações no texto motivacional é possível conseguir uma boa redação? Você conseguiu se basear por elas? Eu fiz como a senhora falou ali, tirei algumas ideias do texto e tentei desenvolver algo. Porém, o meu trabalho acabou que intervindo e eu não pude terminar. Mas eu estou ainda queimando os neurônios aqui. Então, veja, é um negócio que você nunca ouviu falar. Tudo bem, mas lá no texto, veja que tem umas questões... A palavra ética que aparece, por exemplo, né? Questão da ética. Então, você já vai vendo, né? Depois, lá na entrevista, tem a explicação também. Eu não consigo abrir aqui porque eu não tenho PDF nesse computador. Então, lá na ideia do transhumanismo, lá na entrevista, você pega algumas informações que dá para você debater. Inclusive, quando ele explica algumas coisas, você pode pegar aquela explicação, usar como argumento, parafraseando, e aí você comenta sobre aquilo. Amanhã você vai me dizer, professora, eu consegui falar sobre. Tá? Me fala, porque eu quero que você vai falar. Tá? Mesmo sendo positivo, eu mando feedback. Tá bom. A Meira falou sobre a repetição do que, tá? Às vezes, Meira, você vai fazer uma construção que fica CC, né? Se virarem, né? Como é que você vai evitar a repetição? Do que? Você pode trocar por a qual ou qual, pode trocar pelo pronome cujo, se couber, tá? Sempre vai dar um jeito de você fazer uma substituição.
Às vezes, pode ser que você precise encerrar uma ideia, colocar um conectivo e iniciar outra. Tudo para acabar com essa repetição. Tá? Não tem problema nenhum você repetir, desde que ele não seja vicioso, porque muitas vezes não precisa desse quê. Tá? Mas se for uma repetição de 2 vezes, ok, até normal. Mas mais que isso vai dar pane. Tá? Mais alguma dúvida, minha gente? Pode. Então, o Thiago falou... Deixa eu ler aqui direito. Eu vou ler a tua pergunta, Thiago, para ficar... vou ler aqui, mais fácil. Não apareceu aqui. Peraí que eu perdi o chat. No caso do negacionismo, no uso de máscaras, citar dados e estudos científicos dos malefícios e benefícios do uso. No caso do negacionismo, do impacto do negacionismo na saúde, você tem que falar dos malefícios, Thiago, porque impactos do negacionismo, né? Então, o impacto não é muito feliz. Então, mas eu quero falar que tem benefício. Tá, mas veja, não vai ajudar a argumentação. Então, você tem que falar, fala os dados, qual foi a instituição que deu esses dados, mostra os dados e fala, houve um efeito, as pessoas, sei lá, né, o que aconteceu, o número, onde, sei lá, que eu não quero entrar em questões presidenciais, né, mas você vai falar, então, questão das máscaras, aí as pessoas deixaram de usar, as pessoas não usavam corretamente, qual que foi a consequência disso? Que não deixa de ser um impacto do negacionismo científico na saúde, tá? Sim, Thiago. Eu não tinha entendido a sua pergunta. Sim, Thiago, tá? O negacionismo de máscaras traz consequência, tá? Se o Covid existe ou não, é negacionismo na ciência. E isso traz consequências negativas. Há pessoas que morreram porque não se cuidaram, né? Gente, então, deixa eu ver se eu consigo riscar. Não consigo riscar o que a Júlia está apresentando, mas eu vou tentar. Júlia, você risca para mim. Então, olha só. Vai para mim, Júlia, faz favor, lá no final da folha para eu ver a proposta. Professora, eu não sei como que faz isso daí. Aqui. É você que está mexendo? Quem colocou? Eu risco, prof. Fala aí o que é. Professora, é só você ir no View Options ali, ó. View Options. E daí tá Annotated. Aí você clica ali, você consegue. Isso. Você consegue riscar. Ó. Tá bom. Oba, obrigada. Conseguiu? Como é bom essas pessoas espertas em tecnologia. Vou pôr um risco aqui, ó, só para você ver. Tá vendo? Beleza. Ótimo. Eu vou tirar. Tá bom. Quem tá com o documento aí, pode ir lá para baixo para mim, faz favor? Vou começar de baixo para cima. É você que está com o documento? Quem está com o documento? Enfim. Vou riscando aqui. Júlia. Então. Júlia, você consegue ir mais para baixo um pouquinho? Vou tentar, professora. Só um minutinho. Mas eu também... Deixa que eu abro aqui, então, e... veja, senão eu abro aqui e vou lendo a proposta, tá? Beleza. Gente, lá na proposta está dizendo assim, os benefícios da inclusão digital no Brasil. Eu vou falar que as pessoas não têm acesso. Mas, tá. E cadê os benefícios? Então, cuidado, tá? Daí, eu não estou escutando nada. Ô, Jesus. Tá pra onde? Eu tô aqui, gente. Hoje ninguém entra na tua casa aqui, cara. Pô, deu zica o negócio aqui, tudo bem? Vocês estão escutando? escutando? Eu não escuto, cara. Tá no Zoom, sabe? Tá aqui no aplicativo Zoom. Vocês estão escutando? Escutando. Tô escutando. Até agora eu tava falando. Fechar. Tá. Então, fecha o áudio aí. Fechou já. Então, os benefícios, tá? Tem que falar sobre os benefícios. Daí você vai falar, puxa vida, nunca ouvi falar no assunto. Vou ter um ataque? Não, vou para os textos motivadores.
A pandemia de Covid-19 trouxe, além da crise sanitária, problemas econômicos e políticos. Júlia, não precisa, obrigada. Por nada, Lucas, disponha. Imagina. Beleza, vamos lá embaixo, então. Olha lá, os benefícios da inclusão digital no Brasil, tá? Preciso falar sobre benefícios, tá? Preciso, em algum momento do texto, deixar evidente que eu estou falando de Brasil. Aproveitar que está aqui nessa página, vejam que aqui eu tenho uma charge, né? A charge sempre vai trazer uma crítica social relacionando o texto verbal e não verbal. Então, aqui eu tenho, né, uma situação de seca, tenho pessoas pobres, a gente consegue ver pelas vestimentas, e um caminhão indo embora da inclusão digital. Então, a inclusão digital veio, trouxe um computador para eles, mas eles não têm água. Então, eles estão olhando pela tela do computador. Então, isso já é algo a se pensar. Sobe para mim lá, por favor. Então, eu vou dar uma lidinha rápida aqui antes que o professor Milton pire, que a gente está pegando o horário dele. A pandemia trouxe, além da crise sanitária, problemas econômicos e políticos. Então, veja, já é uma crítica, exatamente. Mas cuidado, não caia no golpe dos textos motivadores. Setores da sociedade se veem empurrados para o mundo digital de forma a gerar renda, obter informações e até mesmo estudar. Não estar na internet pode significar ser excluído. Nesse primeiro parágrafo, já tem algumas palavras importantes. Então, eu tenho aqui problemas econômicos e políticos. O Covid-19, né? Está falando de pandemia, não precisa nem marcar. Estar excluído do século XXI. Olha que coisa interessante, tá? Então, não estar na internet é estar excluído do século XXI. Esse texto visa atender como esse processo, denominado inclusão digital, acontece no Brasil e quais os caminhos para que a internet de qualidade seja mais acessível. Acessibilidade, você tem que falar sobre isso no teu texto. E não só sobre a internet, mas de qualidade. E não esquecer que a inclusão digital serve se você tiver aparelhos para isso, né? Então, você vai além, né? Você vai fazendo as inferências conforme vai lendo o texto motivador. Que é a inclusão digital? Ah, vamos supor que você deu uma pane e falou, gente, nem sabia o que era inclusão digital. Tá lá. Esse é um daqueles conceitos que cada um pode ter uma ideia diferente. Em regra, pensamos nessa inclusão como levar acesso à internet às pessoas. Então, tem a ver com internet. Mas que tipo de acesso? Por quais aparelhos? Quão limitado e qual a qualidade desse acesso? Quando podemos falar que alguém está incluído digitalmente? Para entender a questão, observamos a análise da professora da USP. Opa, aqui, olha, já tem um argumento. Tem o nome de alguém que eu posso usar como argumento. Aí ela diz, cidadãos de primeira classe, esses são os que conseguem usar a internet de forma ilimitada, realizando atividades complexas como produção de textos. Olha que interessante o jeito que ela fala primeira classe. Você não precisa falar primeira classe no teu texto, mas olha a crítica aqui. Os dados, isso mesmo, David, você tem informação aí, né? Citação de autoridade. Cidadãos de segunda classe são os que não têm acesso limitado, usando principalmente celulares e acessando redes sociais. Opa, então, você ter acesso à internet, né? Mas só usar redes sociais, né? E estar ali, não se aproveitar desse meio é uma coisa. Né? Quando você tem ilimitado, você pode realizar outras atividades. Veja que somente o contato com redes sociais e ligações não nos ajuda muito na questão de conhecimento. Sobe um cadinho para mim, Lucas. Ou Júlio. Geralmente, políticos... Ui, deu um toque desses riscos fora do lugar. Geralmente, políticos e... Também em cima aqui. E mercados, ao falarem de inclusão, não fazem essa divisão entre as classes. De fato, se olharmos o Brasil dessa forma como um todo, o nosso país possui índice de inclusão digital bem acima da média mundial. Mas, se considerarmos que os cidadãos de primeira classe são os que conseguem benefícios reais com o acesso,
como oportunidade de emprego, educação e consumo de conteúdos de qualidade, teremos que fazer essa separação. Preciso falar sobre cidadãos de primeira e segunda classe? Claro que não, mas isso já me levou a pensar. Eu posso falar que, de acordo com a mulher lá, que a gente tinha visto o nome agora há pouco, professora da USP, então eu digo o nome da pessoa e qual é o cargo dela. Ela disse que as pessoas até têm acesso, mas grande parte delas não tem um acesso de qualidade, pois não tem facilidade, possibilidade de utilizar os benefícios da rede, como conteúdo de qualidade, tá? Ou você pode falar que as pessoas que apenas ter acesso a redes sociais não é ser incluído digitalmente, tá? Nos últimos anos, a inclusão digital... Pode falar. Em que momento do texto eu posso falar essa citação dela? A partir do segundo parágrafo. Obrigado. Então, vamos supor que você colocou a tua tese lá, segundo parágrafo. Primeiramente, é importante salientar que o Brasil não tem um acesso de qualidade, não tem usuários com qualidade na rede. Ponto. De acordo com a mulher lá da USP, eu falei USP, mas tem que colocar Universidade de São Paulo, blá, blá, blá. Tá? Então, veja, você colocou o tópico frasal, já foi para a citação, e aí comenta. Tá? Nos últimos anos, gente, eu falei que é para colocar um dado em cada parágrafo, né? Então, eu vou repetir, tá? Um dado você já pegou ali, que é a fala da mulher. Tá? Ah, lembrei de outro. Tudo bem, mas usa no outro parágrafo. Você vai ser avaliado por um argumento em cada parágrafo. Nos últimos anos, a inclusão digital passou a ser um indicador importante no quadro de desenvolvimento de qualquer país. Inclusão digital, desenvolvimento, interessante. A partir da segunda metade dos anos 90, a sociedade brasileira assistiu a uma notável expansão do uso da internet e dos telefones celulares. Inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias. Democratização, importante. Já vou fazendo o link, pensando nos argumentos. Visando a inclusão de todos na sociedade da informação. Sociedade da informação. Se eu não tenho acesso à rede, eu não tenho informação. Poxa vida, e aí o meu papel de cidadão, né? Contudo, inclusão digital é também simplificar as atividades, maximizar o tempo e as suas potencialidades. O indivíduo incluído digitalmente é aquele que usa desse suporte para melhorar condições de vida. Deixamos claro que, para que a inclusão digital aconteça, é preciso 3 instrumentos: computador, acesso à internet e saber mexer nas ferramentas. Já que não basta o cidadão possuir um computador conectado à internet para ser considerado incluído digital. Olha o que nós achamos aqui. Um total de 102,1 milhões de brasileiros possuem acesso à internet, de acordo com os dados da PNAD. Tem que colocar tudo isso. Pesquisa Nacional de Amostra. Divulgada em novembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem que citar os dois? Não, pode citar só o PNAD, tá? Mas fala o que é. Tá? E depois o que vem é a charge. Rose, eu sugiro que você coloque exemplo em um parágrafo e dados no outro, tá? Porque são tipos de argumento. Mais dados ali embaixo. O número pode até parecer expressivo. Eu não vou terminar aqui para não atrasar o professor, mas vejam, olha aqui, David, o tanto de coisa que nós achamos aqui de dado, olha que maravilha, tá? Professor, eu não quero copiar. Então tá bom, ao invés de falar 51, fala que pouco mais da metade, ou metade dos brasileiros ainda não estão incluídos, tá? Então, se valha das informações e trabalhe com elas para que você possa mostrar que você compreendeu, que você entendeu do assunto e que isso tudo está servindo como base para você defender a sua opinião, que é a mais certa do mundo, tá? Você quer... A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Gandhi.
Bonito, bonito, mas vamos não ser humilde na redação. Você tem que pensar na redação. Eu sou o fodástico, eu sei do assunto e eu vou te convencer da minha opinião. Dúvidas, pessoal? Ah, pare, ninguém tem dúvida? Não, Júlia, mas foi para reflexão, é bonito, mas eu quero que na redação vocês sejam persuasivos, tá? Lá você tem que falar, olha, a minha opinião que eu estou falando, eu sou o mais certo do mundo. Só na hora, depois você volta a ser humilde. Só na hora da redação. Prof. Oi. E se na hora da redação não tiver dado, que nem aqui, não tiver uma pessoa para citar, e a gente simplesmente não tiver a menor ideia? Tem ideia, alguma sim. Coisa. Alguma ideia você vai ter. No texto motivador sempre vai ter alguma coisa para puxar. Se não tiver, você vai ter ideia. Você vai falar que o IBGE falou alguma coisa. A gente não falou do Ministério da Saúde? Não pareceu tão bom? Não foi? Você não caiu? Até eu acreditei no que a gente falou. Eu não pude entrar antes, eu entrei faz uns 15 minutos só, então eu perdi o começo. Ai, desculpa. O que é que a gente falou? Isso, blefa, é isso aí, tá? Não tem dado, cria alguma coisa. Você tem que ter uma fonte e um dado. Tá? Precisa, senão você vai perder ponto. Alguém me perguntou alguma coisa no chat, mas eu acabei de perder o chat daqui. Deixa eu achar aqui. Yara. Precisa parafrasear? Meira, o ideal, eu vou te falar assim, o que der para parafrasear, parafraseia, tá? Para não parecer cópia, porque é perigoso. Tipo de letra, cursiva ou caixa alta ou misturando, desde que você diferencie maiúsculas e minúsculas. Fala, Léo. Quando você cita o nome de uma pessoa, você tem que falar o nome completo e o cargo dela, ou o local que ela trabalha, alguma coisa assim? Tem que ser bem completinho? Muito não. Você pode só falar o nome, sobrenome, o nome, um sobrenome e a credencial da pessoa, a titulação dela. Porque come linha isso, né? Se for falar o nome dela e o instituto que ela trabalha, putz, foi uma linha inteira. Só... Mas só fala por que ela tem propriedade para falar sobre o assunto. Tá. Tipo, segundo o pesquisador, o segundo o cientista, fulano de tal, deu. Não precisa dar muito detalhe. Não. Ganha espaço. Beleza. Gente, de coração, abençoo vocês para que vocês vão muito... Pode, Thiago. Acabei de falar em bênção e estou deixando você mentir. Depois vamos dar fim nesse vídeo, tá? Pode mentir, Thiago. Saiba mentir, hein? Gente, boa prova. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Sintam-se abençoados por mim para que vocês cheguem lá e encham a redação de conectivo, que façam 4 parágrafos. Oi, quem falou, Yara? Eu. Vamos fazer uma surpresa aí pro pessoal. Quem quiser mandar uma redação para você corrigir. Adorei. Dá o seu contato aí para onde eles mandam a redação. Façam a proposta da redação que está aí no texto. E quem mandar, você vai corrigir na 0800, na faixa. Então, fechou. Gostei da ideia. Ei, mas então eu tenho que mandar... tem que mandar esse arquivo, então, para eles que eu não mandei lá no documento. Tá, junto com outro material. Mas está aqui no... Ele já mandou no chat. Já mandei no chat do Zoom. Ah, verdade. Então eu vou passar o Disque Yara, então. Passa o seu e-mail, que eles mandam por e-mail, talvez. Pode ser, eu vou passar no WhatsApp que é mais fácil. Tá bom. Eu demoro, mas uma hora eu respondo. Tá aí, na faixa. Ô, CA. Eu que passei o dia inteiro incomodando, também tenho direito? Tem, claro que tem. Fique à vontade. Podem mandar qualquer pergunta, mandem o texto aí que a gente faz uma força-tarefa para responder tudo. Valeu, Yara. Obrigadão. Imagina.